Muito boa noite, amigas e amigos do Oração Ação. Renovamos aqui a nossa prática, nosso compromisso, nossa proximidade. Muito bom estarmos juntos, muito bom mantermos nossa prática, nosso compromisso, nossa disciplina, nossa boa vontade. Um prazer ver cada um de vocês aqui, mantendo esse estudo a partir do livro O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no qual, por meio de 411 perguntas, o instrutor espiritual nos traz a perspectiva espiritual sobre o conhecimento humano, abrangendo os campos da ciência, filosofia e religião. Já estudamos as perguntas referentes à ciência, que percorrem diversos tipos, diversos campos científicos. Agora estamos no campo das perguntas classificadas como de filosofia, e mais tarde alcançaremos o campo da religião. Hoje vamos falar sobre a questão dos talismãs, dos objetos religiosos. Sabemos que há muito tempo diferentes religiões se aferram, lutam, guerreiam mesmo por objetos. Não é bem um objeto, mas algo material muito disputado na Terra é a cidade de Jerusalém. Guerras, massacres de todos os lados envolvidos já ocorreram através da história. O próprio catolicismo é marcado em diversos templos, em diversos cultos, por diferentes santos, através das relíquias, lascas da cruz do próprio Jesus, objetos pertencentes a figuras santificadas, sagradas. Tudo isso é uma enorme preocupação dentro do catolicismo. Na verdade, o culto aos objetos, ele está por toda parte e expressa o materialismo da criatura primitiva da Terra. Precisamos e nos aferramos, nos aprisionamos aos objetos, às matérias, às coisas, afundando nossas vidas em péssimas energias por isso. Quando um casal que se separa, tendo construído uma vida toda com aspectos muito bonitos juntos, é muito comum que haja um amesquinhamento, uma luta, uma disputa feroz por qualquer objeto, fazendo de tudo motivo de guerra. Parecido com duas crianças, dois irmãos, que também disputam tudo apesar de se amarem. Demandam os pais para punir o outro, para acusar o outro. Nós sempre acusamos o outro.
sem perceber que isso é um imobilismo de alma, já que nós não podemos mudar a atitude do outro. Ora, se os nossos problemas estão num campo sobre o qual nós não podemos atuar, a prisão é óbvia e terrível. E ainda mais terrível porque criada por nós mesmos. Não há prisão pior que essa, não é? Hoje vamos falar sobre objetos sagrados. A pergunta que é dirigida a Emmanuel fala de talismãs. Dentro de religiões afro-brasileiras, de matriz afro-brasileira, você vai ter a questão do patuá. Pessoas fanáticas por futebol, por exemplo, se o seu time ganha, estando ele no uso de uma camisa, agarrado a um objeto, esse fanático traz para o objeto a causa de tudo de bom que sucede com o seu time. Na Copa do Mundo, nas diferentes edições das Copas do Mundo, muita gente assistiu, por exemplo, 7 jogos da seleção com a mesma camisa, em detrimento da própria higiene, por acreditar que a vitória da seleção nacional se deu em razão de um objeto de sorte. Isso acontece nos cassinos, nos bingos. Isso acontece por toda parte. A matéria se transforma para o materialista como uma espécie de segurança, a ponto de acumularmos objetos aos quais damos enorme valor, fazendo com que sejamos considerados colecionadores excêntricos, se somos ricos, e acumuladores doentios, se formos pobres. Num exemplo terrível da nossa moral de conveniência, que considera muito diferentemente ricos e pobres, mas também brancos e pretos, mas também homens e mulheres, mas também hétero e homossexuais. A ditadura do normal, a normose, base para humilhações, segregações, violências de todo tipo. Como interpretar essa mania tão humana de usar muletas materiais para as nossas vidas? A pergunta 214 de O Consolador é dirigida a Emmanuel nos seguintes termos: como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal. Emmanuel responde assim: criaturas há que, para manter a sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível. O Ocidente, é muito comum no Ocidente que as orações sejam feitas na frente de uma imagem, na frente de uma vela. No Oriente, há mentalizações
dirigidas, estimuladas, concentradas a partir de mecanismos que vão apresentando motivos, situações, geralmente figuras que convergem. Luz, por exemplo, no seu centro, são muito utilizadas nos processos de meditação. Os objetos, a matéria, ajuda realmente a promover, a manter a concentração, e especialmente algumas pessoas necessitam desse suporte. Confirmando Emmanuel, que diz: criaturas há que, para manter a sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficais certos, porém, termina Emmanuel, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. O grande ato sagrado, anunciado por Jesus, o mandamento maior, é o amor. Na verdade, 3 amores: amor a Deus, sobre todos os amores, amor ao próximo, como amamos a nós mesmos. 3 amores que apontam, sinalizam para o foco, para serem o foco de nossas existências. Esse é o sentido da vida, o foco das existências, o ponto de convergência proposto, ensinado e exemplificado por Jesus para toda a humanidade. Ficais certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Então, dizia a revelação da aura no espiritualismo oriental. Dizia o espiritualismo ocidental, que temos, confirma-se no Ocidente, que temos sim um campo energético à nossa volta, tendo os artistas todo idealizado, representado os santos com uma auréola na cabeça. É uma aura pequena. Da força, da integralidade, da qualidade dessa vibração, dessa energia, dessa aura, é que dependem os fatos que vão acontecer na vida de cada um, já que os fatos, a realização dos fatos em nossas vidas obedecem à lei de atração, de forma que os nossos estados mentais fomentam, estimulam, atraem as situações necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para a nossa cura.
Então Emmanuel diz aqui que criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Foco, energia, concentração. Como esses crentes que não prescindem de imagens e velas e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficais certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Então, existe um fenômeno nomeado pelo materialista de coincidência. No qual inúmeros fatos estão classificados. Há, para o espiritualismo ocidental, a ideia de Jung, Carl Gustav Jung, da sincronicidade. Não importa a nomenclatura em torno da qual disputam os homens, importa perceber que por trás de todas as diferentes nomenclaturas está a certeza da lei de atração, que conforme vibrarmos numa condição, atrairemos as situações necessárias para reharmonizar, para ensinar, para curar nossas desarmonias. Um coração sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, se integram no cumprimento dos desígnios de Deus. A pessoa que vibra positivamente, que vibra compaixão, que vibra gratidão, que vibra amor, ela atrairá presenças espirituais, situações, condições de saúde para ela mesma, sempre no sentido da positividade, da evolução, do crescimento. Fundamental entendermos isso. Os objetos podem ser pontos de apoio, mas serão sempre temporários e fracos. O grande ponto de apoio, a grande ferramenta de atração para coisas, para fatos positivos, para aprendizados e curas, está realmente no padrão vibracional que cada um de nós cultiva. Hoje, nesses nossos tempos, não é difícil encontrar seres humanos pessimistas, negativistas, descrentes, amargurados, desiludidos. Compreender essa baixa vibração, entender que essa vibração baixa tende a uma profecia autorrealizável. Veja o caso da doença. A pessoa que acredita que vai ficar doente deprime o seu padrão vibracional, deprime seus pensamentos e sentimentos, e essa depressão gera uma baixa na defesa do corpo. Ou seja, quem acredita que ficará doente tem uma grande possibilidade de efetivamente ficar doente. Aquele que acredita que vai ganhar uma disputa esportiva tem realmente uma grande possibilidade de ganhá-la, porque a confiança, a autoconfiança, é sim um item central para as vitórias esportivas.
é o padrão vibracional que precisamos cultivar no seu nível mais alto, atentos para quando eles mergulham nos níveis mais baixos, de forma a assumirmos o volante, assumirmos a direção de nossas vidas e não sermos dirigidos por forças, energias, padrões estranhos à nossa vontade. Emmanuel fala aqui de criaturas que às vezes se aferram, às vezes se concentram, estabelecem uma dependência mesmo de certos objetos, mas que esses ritos pessoais e particulares, muitas vezes, estimulam o bom coração ao seu destino, ao nosso destino de harmonia, de humildade, de amor, esse fabuloso cumprimento dos desígnios de Deus. Muito bom compreendermos isso. Compreendermos a força do nosso pensamento. Claro, não se trata de nenhuma magia, no sentido de milagres, apenas a velha e boa lei da sintonia, que estabelece que semelhante atrai semelhante, estimulando-nos a perceber a precisão e a beleza da grande receita de Jesus, que nos orienta a vigiar e orar, ou seja, observar. Não basta agir, fazer, falar, precisamos a todo tempo observar o nosso padrão vibracional. Se você estiver falando ou fazendo coisas que são altamente consideradas no nosso meio, mas com uma intenção, com uma vibração mesquinha, invejosa, destrutiva, é evidente que essa intenção, esse padrão vibracional, é que serão os condutores da reação da nossa ação no mundo. Importa muito pouco o que falamos e mesmo o que fazemos, mas importa principalmente a intencionalidade, a vibração dos nossos pensamentos e sentimentos, que estão por trás das nossas palavras e dos nossos gestos. Aprendamos a riqueza da receita de Jesus e desenvolvamos a cada dia a habilidade, a capacidade de observar nosso mundo interior, a cada postura, a cada situação vivida no mundo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, após ouvir a recomendação dos Espíritos de Luz sobre a importância do autoconhecimento, na 919A, ouvimos a resposta de Santo Agostinho. O estímulo que Santo Agostinho faz a todos nós no sentido de façam o que eu fiz quando estive entre vós. Dizendo que, ao final de cada dia, passava em revista cada momento, cada situação e cada ato, atitude, pensamento que emitiu em cada situação. Com essa revisão das nossas posturas, podia Santo Agostinho tomar providências no sentido de reparações, de pedidos de desculpa,
de orações e todo um arsenal de reharmonização. A receita de Jesus é fantástica. Vigiar, no sentido de auto-observar-se permanentemente, de início até a posterior das nossas decisões, das nossas palavras, das nossas ações, como propôs Santo Agostinho, mas temos certeza que com a prática luminosa proposta por ele, acabaríamos e acabaremos todos por medir, por especular, por buscar sinais das consequências dos nossos atos antes mesmo deles serem realizados, vindo não mais a concentrar nossa ação na reparação dos erros, mas alcançando mesmo o evitar, a prevenção desses erros. Vejam vocês o extremo benefício, a grande ferramenta que adquire aquele que, para além de fazer e falar, porque isso até os animais fazem, consegue observar-se, olhar como um ator que é ao mesmo tempo diretor da cena que ele protagoniza. Sejamos nós, aprendamos nós, pratiquemos nós a autoobservação e a promoção da elevação da nossa vibração sempre que essa autoobservação detectar uma baixa vibração. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim diz Jesus. Um grande abraço a todos. Prazer estarmos juntos. Compartilhe se você entender que faz sentido, que pode ser útil a alguém. Um ótimo final de sexta-feira para cada um. E até amanhã, às 18 horas, em mais uma edição do Oração Ação. Um grande abraço, paz e bem. Até amanhã.